Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estava vendo aqui no caso no GE, né? A redação do GE, os próximos jogos do Fluminense pelo Brasileiro são Mirassol, dia 23 de maio agora, às 19 horas, no campo do Mirassol. Depois tem no meio da semana, não, aí vai ter no domingo, dia 31 de maio, às 20h30, contra o Cruzeiro lá em Minas. Então são 2 jogos fora de casa, né? E no intervalo entre uma partida e outra, quarta-feira, às 21h30, vai ter o jogo entre Fluminense e Laguaira. Hoje tem o jogo da Laguaira contra o Rivadavia. Se o Rivadavia vencer do Laguaira, no campo do Laguaira, o Fluminense vai estar disputando na segunda posição só com o Bolívia. Aí a gente tem que torcer para a Conmebol passar o jogo, se continuar essa greve política lá na Bolívia, passar o jogo para fora da Bolívia, num local sem altitude, que aí fica mais fácil do Rivadavia vencer. Aí se o Rivadavia vencer, o Fluminense vencer aqui no Maracanã por qualquer resultado, o Fluminense classifica para outra fase. Independente de qualquer coisa, eu acho que o Fluminense ele já deveria estar, se não já estiver, né, procurando um novo treinador para o Fluminense. Que tá certo que o Zubeldia ele começou bem ano passado, levou o Fluminense à 3ª posição do Brasileiro. Esse ano ele começou bem, mas depois ele teve problema de coração dele. Eu acho que aí depois que ele voltou, ele não está mais o mesmo. Ele até às vezes escala bem o time para começar a partida. E ano passado ele tinha uma coisa de boa, né? Porque a zaga do Fluminense estava indo bem. Aí ele armava um time para frente, um time que deixava ficava em cima do adversário o jogo, o primeiro tempo pelo menos quase todo, e fazia o placar, e no segundo tempo conseguia se segurar e venceu a maior parte dos jogos. É um futebol bonito de se ver, ano passado e no início desse ano também. Mas esse ano, depois que o Thiago Silva foi embora, o Fluminense contratou alguns jogadores, mas a zaga, infelizmente, está uma mãe para o adversário, né? O Fluminense no primeiro tempo não dá tantas oportunidades para o adversário, que fica em cima o tempo quase todo, mas o meio-campo e a defesa têm dado alguns moles, principalmente depois que o Martinelli se machucou. O Martinelli já deve estar para voltar, a previsão talvez seja ou no final de semana agora, ou no jogo contra o Laguaira aqui no Maracanã, ou só depois na volta mesmo. E o Zubeldia está meio perdido, ele cisma quase sempre com os mesmos jogadores, quando troca por algum jogador pior. O time começa bem, né, em cima dos adversários, como fez com o Bolívar, como fez com o São Paulo. Pressiona o adversário, cria inúmeras oportunidades, mas não consegue executar a partida. Faz um gol ou 2 no máximo, quando tem oportunidade de fazer 3, 4, 5 gols. Aí o que acontece? Vai para o segundo tempo, o time volta cansado, porque martelou o adversário o primeiro tempo todo. O time volta cansado para o segundo tempo e aí a zaga começa a sofrer, né? Porque o cérebro do time, que é o Lúcio Acosta, ele não consegue jogar os 2 tempos igualmente. O segundo tempo ele cansa.
e quando ele cansa não tem ninguém para substituí-lo. Aí começa o adversário, mexe no time, coloca outros jogadores para jogar, o Zubeldia não mexe no time, o time do Fluminense cansado. O adversário vem para cima, aí martela, faz um gol. Se o Fluminense tiver feito um gol só no primeiro tempo, o adversário empata. Aí às vezes consegue virar o jogo, às vezes não. E o Fluminense fica sem ação. Aí quando o Zubeldia começa a mexer, infelizmente os jogadores que entram no ritmo dos que já estavam jogando, cansados. Né? Eles entram sem conseguir fazer nada. Você haja vista que vários jogadores ainda estão fora de forma. Esse jogo contra o Bolívar, o Savarino estava morto. Não jogou praticamente nada. Você conta no dedo quem jogou bem. Quem jogou bem? Canóbio, Lúcio Acosta e Fábio. Que o Fábio, no primeiro tempo, quase não teve trabalho, mais no segundo tempo. Aí, e o resto, e o Joquede. Não vou ser injusto com o Joquede, mas o Joquede também não jogou bem, né? Ele fez o gol no segundo tempo, mas ele no primeiro tempo perdeu algumas oportunidades. O problema do Fluminense é esse. Perde várias oportunidades, joga melhor que o adversário, perde várias oportunidades no primeiro tempo e no segundo tempo vai sucumbindo ao adversário. O Zubeldia demora a mexer, quando mexe, é o que eu falei ainda agora. Os jogadores que entram, ou entram de má vontade, eu não posso falar que eu não estou lá, ou entram cansados. O Ganso, desse jogo contra o Bolívar, das duas, uma, ou ele já estava cansado, ou ele está de má vontade, já está. Eu acho que ele deve sair agora no meio do ano, porque o Fluminense, o Zubeldia, não coloca o Ganso para jogar em nenhum jogo do Brasileiro. Se ele jogar, é o 13º, ele não pode sair. Só bota ele para jogar quando é Libertadores ou Copa do Brasil. Então isso prova que o Ganso deve sair agora do meio do ano. Os moleques que estão lá, na minha opinião, para jogar bem, todo mundo fala um monte de coisa, mas condições para jogar, na minha opinião, é só o Riquelme Felipe e o Fidelis. E até o zagueiro pode ir do jeito que os outros estão jogando, pode jogar também o menino, o Davi. Mas jogar mesmo, na minha opinião, é só o Riquelme Felipe e o Fidelis. Pô, eu acho que o Fidelis teria uma vaga ali no time. E o Riquelme Felipe, do jeito que o Serra está jogando, e o Savarino, se continuar jogando mal como jogou esse último jogo, pelo menos no segundo tempo, em vez de botar o Serra, dá para botar o Riquelme Felipe. E o Júlio Fidelis também, em vez de botar o Samuel Xavier, que tem entrado muito mal. Eu acho que o Zubeldia está perdido, ou os jogadores, eu não posso afirmar que eu não estou lá. Agora, essa frase que jogador não derruba treinador, isso é mentira, que quando eles querem derrubam sim. Agora, ou os jogadores, né, estão querendo derrubar o Zubeldia, ou alguns jogadores não estão bem, ou então não estão querendo jogar. Tem jogador que não gosta de ser reserva, como o Ganso, né? O Ganso, quando é reserva, ele cria cara. Dessa vez, pelo menos para a imprensa, ou para o torcedor, ele está quieto. Eu gosto muito do Ganso, mas ele está cansado. Realmente, eu acho que ele não tem mais condição. No estilo de jogo Fluminense, ele não tem condição de jogar. Se fosse outro estilo, concordaria dele jogar. O Cano, também eu acho que já foi. Também, infelizmente, é um dos meus ídolos, mas não tem mais condição. O Samuel Xavier também não tem mais condição. Infelizmente, esse menino que veio do Atlético Mineiro, o Arana, tem jogado mal também.
tem jogado tão mal que eu estou querendo que volte o René. Infelizmente, a zaga do Fluminense tá uma mãe. Eu colocaria. O Freitas não vai. Não é na Libertadores, né? Não é no Brasileiro, ele não pode jogar esse próximo jogo. Eu colocaria o Mijan e colocaria o Igor Rabelo. Ah, ele é lento, tudo bem, mesmo ele sendo lento, ele tem habilidade, sabe jogar. O problema pode ser que ele está sem jogar um tempo, mas ele pode jogar ali na direita junto com o Mijan, porque e pode dar certo, tem que experimentar para ver se dá certo. Se o Freitas acho que tomou mesmo o terceiro cartão amarelo, tomou, no último jogo aqui do Fluminense. Então, ele não podendo jogar, experimenta o Mijan e bota o Igor Rabelo para jogar junto. E bota esse menino, o Fidelis, para jogar na lateral direita. Eu gosto dele. Dá para botar ele para jogar. A zaga para mim seria essa, né? Agora, eu acho o seguinte, o Zubeldia não é o único culpado. Isso aí, eu concordo com quem fala isso. Só que o Zubeldia, ele está ali o tempo todo treinando, ele tem que saber os jogadores que estão menos ruins, né? Então, que ele bota, se tem um elenco ali, se alguns estão mal, testa outro, cara. Como é que vai afirmar que o cara é mal só nos treinos? Tem que botar ele para jogar. O Igor Rabelo jogou em vários times grandes. Ficou vários anos no Atlético Mineiro. No último período que ele ficou barrado, teve contusão e também chegou outro jogador melhor. Tá, tudo bem, concordo. Mas ele não é ruim assim. Ele é um jogador melhor do que os que estão jogando lá no Fluminense. Pode ser mais lento? Pode. Mas é melhor do que eles. Tem mais noção, por ter mais experiência, tem mais noção de cobertura. Então, aí eu colocaria. Mas o Zubeldia, ele tem que ver isso. O meio de campo, eu não sei se o Martinelli já vai ter condição de jogar. Se tiver, bota ele para jogar. Se não tiver, espera. Ou para quarta-feira, contra o Independente Guaira, né? Apesar que para esse jogo não precisa nem do Martinelli, cara. Sinceramente, eu acho esse time tão fraco. Pode esperar, preparar melhor o Martinelli para ele voltar depois da Copa. Se quiser botar ele para jogar, pegar um pouco de ritmo, pode botar, mas põe lá pro final, não põe no início não. E eu acho que o Zubeldia, ele junto com a comissão dele, o Marcão também está lá para ajudar. Dá para ver os jogadores que podem jogar, tem que tirar alguns jogadores. Eles lá sabem se tem algum jogador de má vontade. Talvez seja por isso que eu não esteja colocando para jogar, a gente não sabe. Então, eles têm que saber isso. Aí, eu acho que não está sabendo mexer no time, não sabe a hora certa de mexer. Esse jogo, por que ele tirou o John Kennedy? Ah, já ia substituir o John Kennedy. Tudo bem. Mas se a gente estava ganhando de 2-1, o John Kennedy fez o gol, o segundo gol, estava ganhando de 2-1, o Hércules não estava jogando nada. O Nonato estava jogando menos mal que o Hércules. É outro jogador que caiu de produção, o Hércules. Não estava jogando nada. Então, o que fazia? Tirava o Hércules e botava o Cano, se quisesse botar o Cano. E não tirava o Nonato. Ou botava alguém no meio ali para fechar e botava o atacante para ter. A gente tinha que fazer mais um gol, cara. Então, não tirar o John Kennedy, que é o único jogador praticamente que está fazendo gol ali. Apesar de ter jogado mal. Então, o Zubeldia, ele tem que ter noção. Eu acho que ele ainda não se acostumou a estar jogando time grande. Porque quando ele pega um jogo importante, ele sucumbe. Ele parece que fica nervoso. Até na hora de dar a resposta, ele fica agitado. Então, ou ele tem que se preparar melhor, que ele não é mau treinador, é um bom treinador. Só falta ele saber escolher, às vezes, o jogador certo para determinado tipo de jogo, jogador certo na hora de fazer a substituição, fazer a substituição na hora certa, para o time jogar melhor.
E agora tem jogadores que estão jogando muito mal também. Aí não é só culpa do Zubeldia, mas eu acho que estava na hora de mudar o treinador, dependendo do treinador que vier, esse jogador, o treinador, quando vem um treinador novo, ele mexe com o ambiente do time, né? E mexendo com o ambiente, se o treinador for um bom treinador, pode melhorar. Então eu acho que a diretoria estava na hora de trocar o Zubeldia, tirar o Zubeldia, agradecer a ele que ele fez um bom trabalho no Fluminense até aqui, mas está na hora de trocar o treinador. Eu traria ou o Vojvoda ou esse Crespo que estava no São Paulo, que é um bom treinador. Eu traria um dos dois, ou o Vojvoda ou o Crespo. São dois bons treinadores. Tá? Eu preferia o Vojvoda. E eu acho que a diretoria não pode demorar. Tem que trazer no máximo quando acabar o último jogo antes da Copa do Mundo, para trazer o outro treinador para treinar durante o período da Copa, que não vai ser o tempo todo, porque os jogadores vão ter um tempinho de férias, né? Porque não tiveram folga, nem férias praticamente no início do ano, mas tem que treinar os jogadores para se adaptar ao esquema do novo treinador, se adaptar ao Hulk, que deve sair alguns jogadores do Fluminense, devem chegar outros, tem o Hulk também que vai entrar, então tem que se adaptar ao jogador. Espero que o Nino venha também, né? Está muito quieto isso. Está o Flamengo e o Palmeiras mais interessados no Danilo do Botafogo. O Palmeiras já levou o zagueiro do Botafogo, que é um grande zagueiro. Eu gostaria de ver ele no Fluminense também. Então, aí espero que o Palmeiras fique só disputando com o Flamengo o Danilo e esqueça do Nino, e o Flamengo também não pense em levar o Nino. E nem o outro time queira levar o Nino. Para o Nino poder vir para o Fluminense. Que eu acho que o Nino ali, até com o Freitas mesmo, que equilibra um pouco. Ou se puder trazer dois zagueiros, tem um zagueiro que foi do Santos, que está lá para fora, eu esqueci o nome dele agora. Aquele menino do Hora do Flu, Thiago Ferreira, fala sempre o nome dele. Eu esqueci o nome dele, mas é um grande jogador também, um grande zagueiro. Se pudesse trazer os dois, porra, a zaga do Fluminense ia ficar, ó, maravilhosa. Aí teria que trazer com a volta do Martinelli. Não sei se o Martinelli vai ser vendido. Aí tem que trazer um bom cabeça de área. Quem sabe o Fluminense não disputa o Danilo com o Flamengo, com o Palmeiras. De repente o jogador pode querer vir para o Fluminense. Eu não sei se quer ir para o Palmeiras, para o Flamengo, que ele já jogou no Palmeiras. A preferência dele, se ele quer ir para fora, mas se eu não conseguir, se for aqui no Brasil, eu acredito que seja o Palmeiras, que ele já jogou lá, conhece todo mundo. Então eu acho que a preferência é lá. Mas se fosse do Rio, quem sabe ele não queria ver também, caso o Martinelli seja vendido. Né? Eu espero que não seja, mas se for vendido, podia tentar trazer esse menino, o Danilo, que é um bom jogador realmente. Mas aí vamos aguardar. Hoje é aqui, tem o treinamento de hoje, tem de amanhã, depois deve viajar lá para São Paulo para jogar com o Mirassol. É um jogo difícil. O Mirassol, apesar do Mirassol estar na zona de rebaixamento, mas é um time tioso. Eu vejo que ele está bem colocado na Libertadores, já está classificado para outra fase. Esse treinador do Mirassol também é um bom treinador. O Fluminense, além desses dois que eu falei, podia tentar trazer esse treinador aí. Apesar que eu não sei se ele se daria bem num time grande também. Mas poderia, se eu não conseguisse nem nem o Vojvoda, nem o Crespo, poderia vir. Eu acho que o Crespo ou o Vojvoda se dariam bem no Fluminense. Se for o Crespo, só tem um jogador que não ia se dar bem com ele, né? Que falou um monte de coisa quando ele foi mandado embora do São Paulo, que é o Alisson, né? Que por sinal também não está jogando nada, né? Então não faria muita diferença. Mas aí tem que ver isso. E tem que treinar bem hoje, treinar bem amanhã. Zubeldia tem que escalar o time certo.
Se o Zubeldia escalar e o Fluminense perder sábado para o Mirassol e não conseguir se classificar na Libertadores, eu acho que é certo a demissão dele. Mas mesmo que consiga se classificar, mesmo estando em terceiro lugar na Libertadores, eu acho que o Fluminense devia trocar de treinador. Já foi o tempo. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar no Fluminense. É um bom treinador, mas não está sabendo mexer no vespeiro que está no Fluminense, né? O setor que está o vespeiro ali não está sabendo mexer. Então, aí está causando um desgaste no grupo do Fluminense. Então, na minha opinião, eu acho que a direção do Fluminense deveria trocar agora de treinador, enquanto é tempo. Tá? Vamos aguardar para ver o que acontece, né? Vou ver se amanhã já falam alguma coisa dos jogadores que vão entrar. E no sábado a gente saber às 7 horas da noite, lá para as 5 horas, saber amanhã de repente vai saber os jogadores que vão viajar, né? Os relacionados. E no sábado saber, umas 2 horas antes, 1 hora e meia, saber o time titular que vai jogar contra o Mirassol. Vamos aguardar para ver, né? Agora falar aquela parte que eu falo sempre, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata, que eu vendo açaí com minha esposa todo dia, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite, né? Então, não tenho tempo para praticamente nada. Aí eu queria arrumar alguma coisa como uma terapia. Costumava sempre costumo ainda, ficar vendo vários youtubers do Fluminense, que por sinal não tem falado quase nada esses dias agora. Aí eu tenho alguns que eu acredito, né? Normalmente que eles falam é verdade. Então eu procuro ver o que eles falam, pedir a sobrinha da minha esposa, minha sobrinha, para me ajudar a fazer o vídeo. Ela me ajudou, depois ela não voltou mais aqui, eu estou precisando que ela me ensine outras coisas. Mas aí fiz o canal junto com ela. Como não sei mexer quase nenhuma internet, e não tenho ninguém lá dentro do Fluminense para me passar nada também, eu tenho copiado desses influencers que eu costumo ver, os canais deles, os vídeos, e falo o nome dos influencers aqui, dos canais, e faço os vídeos aqui. Aí, ou então eu faço um desabafo, como o que eu estou fazendo hoje, uma conversa, né, com vocês aqui, e falo aqui. Aí é pensamento meu mesmo. E então eu pensei de não ter nem 50 inscritos, e para minha surpresa estou com 796 inscritos, 796. Então eu me empolguei, pretendo chegar, estou levando agora o YouTube, meu canal, nosso canal, né, a sério, e pretendo chegar aos 1.000 inscritos até a paralisação para a Copa do Mundo. Espero contar com o apoio de todo mundo que está inscrito, de quem não está também. Quem está inscrito, tem vários que se tornaram meus amigos, que estão sempre dialogando comigo nas mensagens do vídeo. E aí eu espero contar com todos vocês que estão inscritos para continuar dando like, compartilhando e dar o hypar para melhorar a pontuação do canal. E que peçam aos seus amigos que não tiverem inscrito para se inscrever e dar o like e compartilhar. Quem não está inscrito, mas costuma assistir os vídeos do nosso canal, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço seus amigos também para se inscrever, amigos e amigas, né? Para se inscrever e dar o like e compartilhar também nosso canal. E quem não está inscrito, por favor, se inscrevam, e que peço seus amigos também. Quem não está inscrito, por algum dia assista ao canal aqui, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e peço suas amigas e amigos para se inscrever, dar o like e compartilhar também. Nessa parte eu estou levando a sério e estou muito feliz de estar começando a ter mais inscritos. Apesar de ter dado uma parada no 796, não sei o que aconteceu.
Mas aí também a outra parte é que eu tô meio assim, porque eu quero melhorar alguma coisa aqui, aí eu preciso comprar, eu queria comprar um notebook, comprar um microfone, alguma coisa, fazer um painel para botar aqui, para poder aparecer alguma coisa do Fluminense no painel, como quase todos os YouTubers fazem. Aí eu espero contar com o apoio de vocês, inscritos ou não, para fazer o Pix, como eu vejo em vários canais de YouTubers do Fluminense, desde que não faça falta a ninguém, para colaborarem para eu poder melhorar aqui e fazer alguma coisa melhor aqui no meu quarto, que tem sido meu estúdio. Né? Aí eu tenho dois Pix. O primeiro é o e-mail, né? O segundo é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, por ter mal de passo como eu, ou não, por qualquer outro motivo, ou até por preferir, por ser um número menor. Aí os dois Pix são do Banco PicPay, tá? Se vocês puderem colaborar, desde que não faça falta nenhum de vocês, os dois Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os dois são do Banco PicPay. O nome que aparece lá é Paulo Roberto. Se vocês puderem colaborar, agradeço desde já. Fiquem com Deus. Se qualquer notícia, se eu tiver um tempinho para falar aqui, eu venho e falo com vocês aqui e dou a notícia. Se não, amanhã eu tento falar com vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.